ela viveu um cancelamento muito grande na vida dela, sabe? As pessoas acreditaram na mentira que esse homem contou por muito tempo. Estão acreditando até hoje, eu acho. E eu fui uma vítima do pastor Felipe, né? Imagine descobrir que o homem que você admirava, um líder religioso, se aproveitou de um jovem e manchou sua reputação. E se, 10 anos depois, a vítima aparecesse para revelar ao mundo a sua história? Essa é a história de Pierre Rodrigues, um testemunho de dor, redenção e um encontro divino que vai te deixar sem palavras. Hoje você vai se surpreender com um testemunho que expõe as feridas ocultas da igreja e revela o poder transformador do perdão. Ele também desmascara falsos líderes religiosos e esclarece mentiras contadas que mancharam a reputação de uma pastora que sofreu cancelamento na época. Pierre Rodrigues, um jovem que, aos 15 anos, foi manipulado por um então pastor famoso na época, Philippe Heyderick, e que hoje, como um profissional de sucesso, revela como Deus lhe deu a cura e a reconciliação. Pierre, aos 15 anos, buscou orientação sobre sua sexualidade e encontrou em Heyderick uma figura de autoridade. Mas, esse pastor, aproveitando-se da vulnerabilidade de Pierre, iniciou uma série de interações online, incluindo troca de mensagens, fotos e vídeos íntimos, explorando a confiança do jovem. Pierre sentiu-se traído e abusado pela figura de autoridade em quem confiava, sofrendo um trauma que o acompanhou por anos. O medo de expor o abuso e a vergonha internalizada demonstram o impacto profundo do trauma em sua vida. Bianca Toledo, esposa de Heyderick na época, enfrentou um escândalo público e um intenso cancelamento, com muitas pessoas desacreditando em sua versão dos fatos. Segundo ela, o seu filho havia sofrido nas mãos de Felipe, mas foi desacreditada. Felipe chegou a ser preso em 2016 suspeito de violar o enteado. No entanto, em 2019, o Ministério Público do Rio de Janeiro inocentou Felipe Heyderick. A sociedade acreditou na versão do abusador, e com isso a vítima foi totalmente invalidada e cancelada. Mas, o final dessa história é surpreendente e serve hoje para editar aquilo que foi documentado e acreditado anos atrás. Como Pierre declarou, Deus é um Deus da verdade e a verdade sempre prevalecerá. Confira essa história chocante, onde toda a verdade será revelada, com o testemunho de Pierre, no podcast do canal da pastora Renata Vieira. E o Senhor, ele me surpreendeu muito nesse ano de 2025 com uma grande conexão diante de uma coisa que aconteceu comigo lá em 2015. 2014 para 2015, eu tinha 14, 15 anos nessa época. Tem 10 anos isso. Tem 10 anos dessa história. E eu... Lá em 2015, eu lutava já contra a homossexualidade. Eu disse, eu só me entreguei pra essa prática aos 17 anos. Então, dos 8 anos de idade aos 17, eu tava lutando contra isso. Tentando entender, como eu te falei, buscando respostas. Ainda. Uma criança totalmente... Eu A gente não sabe quem a gente é com 14 anos. É. Pois é. E aí foi quando, dentro desses questionamentos, dessas crises, desse processo de tentar entender o que eu tava sentindo, o que era esse desejo por outros homens, o que era isso, eu fui atrás, né, eu já seguia uma pastora que ela era grande referência nessa época de 2015, e eu fui atrás do marido dela, porque eu falei, cara... É aquilo, né? Homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher, então eu vou pedir ao marido dela. E eu olhava pra ele... É da pastora Bianca Toledo. Isso, a pastora Bianca Toledo. Na época ela era casada com o Felipe Heiderich. Como? Felipe Heiderich, sobrenome dele. Heiderich. Porque eu via ele como um cara que, ao meu ver, naquela época, eu enxergava como se ele já tivesse lutado contra a homossexualidade e vencido a homossexualidade. Eu olhava pra ele como uma referência. Tipo, cara, se ele tem um jeito sexual e ele tá casado com uma mulher como a Bianca Toledo, uma pastora referência, ele pode me ajudar. E aí eu fui. Mandei uma mensagem pra ele no Instagram, na época, ele já era uma influência também junto com ela, e eu até achei que ele nunca fosse me responder, e eu mandei uma mensagem pra ele. Quando eu mandei a mensagem pra ele, ele pediu o meu WhatsApp na época, e eu mandei o WhatsApp pra ele, e do WhatsApp ele pediu o meu Snap. Na época, o Snapchat era um aplicativo muito famoso no Brasil. E aí... Tipo Twitter, essas coisas, né? Isso, era muito em alta. Snapchat de 2015 era muito em alta. Qualquer pessoa que pesquisar sobre isso sabe que é verdade o que eu tô falando. E aí, lá no Snapchat, ele começou a dar em cima de mim. Ele começou a usar da autoridade dele pra me comprar e me conquistar ali de alguma forma. Então, ele começou a me pedir... Eu mandava. Ele começou a me pedir pra me ver...
Eu lembro de fazer videochamada com ele, né, com o telefone posicionado assim no box do meu banheiro. Ele falava, vai, vira de costas, e eu virava de costas. E aí eu lembro que eu mandava várias mensagens pra ele. Isso durou, Você assim, tinha quantos anos? uns 15 anos. Tinha 14, 15 anos. E aí eu lembro que a gente trocava muita mensagem. Eu lembro de um episódio que é muito marcante na minha mente, de eu mandar pra ele assim, cadê a pastora Bianca? E ele me mandar uma foto dela. Ele de frente pra ela, eles estavam no aeroporto nesse dia, e ele me mandou essa foto dela sentada assim na frente dele. E aí eu falei, ah, nossa, ela tá aí com você. E assim, ele me mandava fotos dele também, eu já vi fotos dele, eu mandava foto pra ele e isso aconteceu. A gente meio que teve um relacionamento digital, digamos. A gente só não se encontrou porque eu era do interior do Rio nessa época e ele morava na capital. Mas ele me mandava endereço de hotel, ele falava que era pra mim para mim me encontrar com ele. Essa história é a primeira vez, porque eu sempre tive muito medo de falar sobre isso. É porque eu não sei aonde isso pode chegar. Eu não sei como que as pessoas vão receber essa mensagem. Cara, a pastora Bianca Toledo, diante dessa situação, de tudo isso que aconteceu, ela viveu um cancelamento muito grande na vida dela, sabe? As pessoas acreditaram na mentira que esse homem contou por muito tempo. Estão acreditando até hoje, eu acho. E eu fui uma vítima do pastor Felipe, né? Do Felipe. Hoje ele nem é pastor mais, nem sei na verdade. Eu fui uma vítima dele, eu sofri por ele. Eu tinha 15 anos quando eu fui pedir uma ajuda para um pastor e ele de mim pela autoridade que ele tinha. Uau. E a pastora Bianca, ela sofreu um cancelamento muito grande, porque todo mundo levou ela como a errada, e a história dele foi a história certa. Então Deus, desde aquela época, quando tudo isso começou a acontecer, que eu sabia que eu também tinha sido uma vítima, assim como ela, eu falei, cara, ela não tá errada. Ela tá certa, porque eu também sofri. Eu também fui uma vítima disso. E aí o Senhor sempre falou pra mim, um dia você vai se encontrar com ela. Um dia você vai se encontrar com ela e isso vai acontecer. Eu não sabia o porquê, pra quê, como, e eu não sabia de nada. Uau. E Deus aí, já tinha... Deus já tinha me falado. Desde Mas quando? por quê, assim? Porque nós vivemos a mesma coisa. O filho dela sofreu abuso por esse cara, eu fui abusado por ele e ela também. Então, a gente tem muitas conexões em comum. Então, é como se o Senhor falasse assim, em algum momento, tudo isso vai se encaixar. Vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. E eu sempre soube que um dia a gente ia se encontrar. Eu me encontraria com a pastora Bianca Toledo do nada. Sem falar que nessa época que Deus me falava isso, eu ainda tava no interior. Eu tinha tipo 14, 15 anos na época e ele já me falava isso. Que um dia eu iria me encontrar com ela. Cara, se passaram anos. Nós estamos agora em 2025 e o Senhor me trouxe para os Estados Unidos. E aí eu tava em eu fui convidado para cobrir um evento porque eu trabalho também com posicionamento de algumas influências. Dentro desses influenciadores eu fui chamado para um evento. E aí quando eu cheguei nesse evento, a pastora Bianca Toledo estava lá. E aí naquele dia foi um conflito tão grande de mim, do Pierre carne com o Pierre espiritual, que ficou aquela coisa, fala com ela, não fala, fala com ela, não fala, fala com ela, não fala. E aí teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir falar com ela. E aí eu fui até ela, e aí quando eu cheguei pra falar com ela, a primeira coisa que ela virou pra mim e falou, nosso Espírito Santo tava me direcionando muito pra falar com você. Então ela já tava sentindo que ela tinha que falar comigo e eu tava sentindo que eu tinha que falar com ela. E aí a gente se conectou. E aí quando eu fui me conectar com ela, e agora eu respondo a pergunta que você me perguntou, né? Qual foi a maior bênção que o Senhor me fez viver dentro dessa história? Uma triste história. Foi me encontrar com ela e poder olhar dentro dos olhos dela e pedir perdão pra ela. Pedir perdão por esse tipo de ação que eu tive inconsciente, que foi uma coisa que eu nem queria. Eu não queria aquilo, mas aconteceu, eu fui levado, induzido àquela situação, mas no mundo espiritual e no mundo natural também foi prejudicial para a vida dela, tanto para minha. Então eu pedi perdão para ela. E aí o que eu mais queria falar para ela era que independente do que a justiça falasse, os homens falassem, o Brasil inteiro falasse, o que o Senhor falava para ela era que a verdade sempre vai prevalecer. Amém. Deus é um Deus da verdade. E que eu também tinha sofrido a mesma coisa que ela, a mesma coisa que o filho dela. E talvez a mesma coisa que muitos outros jovens. Então o que eu falei pra ela foi, você vive a verdade. A sua história é uma verdade, porque a sua verdade é a minha verdade.
E aí naquele dia eu liberei perdão pra vida dela, ela liberou perdão pra minha vida. E foi assim, um mover espiritual tão poderoso naquele dia. E tem sido até o dia de hoje, né? A nossa vida de conexão tem sido uma coisa sobrenatural, tem sido inexplicável o que Deus tem feito. E assim, pastora Renata, hoje eu me sinto muito aberto para falar sobre isso, porque eu sei o lugar que o Senhor quer me levar. Sim. Sabe? Eu sei que existem muitos jovens como eu que já viveram e estão vivendo isso. Sabe? Eu posto conteúdos hoje nas minhas redes sociais falando sobre esses assuntos e eu recebo comentários sobre esse. Que eu fui pedir ajuda e o pastor fez isso, que eu fui pedir ajuda e não sei quem fez